para falarmos de um assunto importante, um assunto que nós sempre defendemos, que é uma escola sem partido, uma escola livre de qualquer tipo de doutrinação ideológica, político-partidária, ideológica com cunho sexual, enfim. É uma briga que a gente já tem há alguns anos, que a gente continua enfrentando agora durante o nosso mandato, para proteger e defender as nossas crianças no ambiente escolar, que eu prezo e entendo que tem que ser um ambiente livre de qualquer tipo de doutrinação. É por isso que nós estamos vindo aqui falar com vocês. Eu estou aqui ao meu lado aí virtualmente, meu chefe de gabinete, Anderson Sena. Bem-vindo, Sena, boa tarde. Boa tarde, Obrigada deputada. por sempre nos ajudando, nos auxiliando nessa importante pauta que a gente já defende, né, meu amigo, há tanto tempo, há tantos anos, né, quantas e quantas vezes nós fomos brigar por essa pauta, por essa causa, e realizamos também diversos eventos e formações a respeito de Escola Sem Partido, já representamos também o Escola Sem Partido em outras ocasiões, defendendo o programa, o projeto, né, com o objetivo de preservar o ambiente escolar. E agora, né, através do nosso trabalho, do nosso mandato, eu como deputada estadual, representando também essas pautas conservadoras que nós acreditamos e em defesa sempre das nossas crianças também no ambiente escolar, né? Sim, perfeito. Deputada, boa noite. Mais uma vez aí, parabéns por defender, né, essa pauta que é tão importante desde então, né, assim como você falou agora há pouco, me recordei aqui, né, a nossa primeira batalha, que foi no Conselho Municipal de Portadores de Deficiência, né, e Mobilidade Reduzida, aqui na cidade de São José dos Campos, na época do governo do PT. Bom, o que tem a ver um conselho de mobilidade, né, de portadores de deficiência com questões ideológicas, né? Usavam-se naquela época, naquele conselho, a pauta sobre a ideologia de gênero para se implementar dentro de um conselho municipal, né? E a partir disso daí a gente começou a se deparar com outras diversas situações de doutrinação em sala de aula, que foi até inclusive em 2015, foi em 16, que nós discutimos o plano municipal de educação aqui de São José dos Campos, na época também, a gestão do PT, que nós identificamos que dentro desse plano municipal havia ali margens para inserir aí essa questão ideológica, né, a questão da ideologia de gênero, essa questão de doutrinação dentro da sala de aula. A partir, então, do nosso trabalho, isso eu posso dizer com bastante propriedade, né? A partir do nosso trabalho, mobilizamos igrejas evangélicas, católicas, pais, professores, diretores, advogados, né? Ministério Público. Então, foi uma discussão ampla durante muito tempo na Câmara Municipal de São José, e ao final de 3 meses de discussão, né, a gente conseguiu aí vitória no Plano Municipal de Educação, que foi a supressão dos termos que davam aí o entendimento para a questão da doutrinação, ideologia de gênero. E hoje, novamente, na cidade de São José dos Campos, a gente vem aí ainda presenciando situações que preocupa não só a questão pública, mas que preocupa a educação, o ensino, preocupa a questão dos pais que deixam seus filhos na escola para poder aprender, né? Recentemente a senhora foi numa escola estadual aqui também, em São José dos Campos, no bairro Jardim das Indústrias, onde nós recebemos uma denúncia que estavam ali tendo atividades também de doutrinação em sala de aula, né? A senhora foi, comprovou que realmente houve aquele espaço de ensino para esse tipo de doutrinação. Então, realmente, a gente ainda está à mercê, não vou nem dizer desses professores, porque professor que se preze, que se respeite, ele tem a vocação de ensinar, ele tem um dom de ensinar, né? E ensinar realmente é um dom. E a gente não vê professor que quer ensinar, que quer formar um adolescente, uma criança, um cidadão, utilizando o poder cativo de sala de aula para poder impor as suas convicções pessoais, as suas convicções políticas, ideológicas. Eu acho que isso cabe ao pai, à mãe, à família exercer esse papel também. Lógico que é uma harmonia aí entre escola e família, mas eu vou passar a bola para você continuar aí a nossa live, que trata de mais um episódio
que, infelizmente, a sala de aula ainda é o alvo para que a esquerda, para que pessoas que se dizem professores estão utilizando para poder induzir na formação, né, influenciar na formação do cidadão, que é as nossas crianças e adolescentes. Exatamente, Sena. Essa briga não é de hoje. É engraçado que você citou aí, né, exemplos da época do PT aqui em São José dos Campos. Hoje nós temos um governo do PSDB e situações como essa continuam acontecendo, né? A gente entende que deveria ser diferente, né? E é por isso que quando nós recebemos essas denúncias, imediatamente Sim. a gente averigua, a gente vai verificar, porque não é possível que isso continue sendo feito dentro das escolas, dentro de um ambiente público, escolas públicas, né, de São José dos Campos, de todo o estado de São Paulo aí, muitas delas sendo utilizadas por professores mal intencionados que querem impor aos seus alunos a pensarem como eles. É importante ressaltar que os alunos que estão ali pertencem a outras famílias. Tem pai, tem mãe, tem avós, que estão recebendo das suas famílias as suas próprias convicções morais, né, as suas convicções políticas, enfim, isso é uma prerrogativa de cada pai, de cada mãe, de cada família, né? E não compete ao professor querer impor ao seu aluno que pense como ele, né? Acho que o professor ele pode até trazer o debate para dentro da sala de aula, desde que, obviamente, a família esteja ciente disso, porém, um debate com pluralidade de ideias, que todas as ideias sejam debatidas, fomentadas em pé de igualdade, para que o aluno, sim, possa ter a liberdade de pensamento dele respeitada. Ele possa identificar, dentro daquelas vertentes ali apresentadas pelo professor, qual é o que ele entende ser o certo, né? Obviamente, respeitando sempre o papel da família, dos responsáveis do aluno. E nós recebemos uma das denúncias, né, a respeito de um conteúdo inadequado que foi ofertado numa escola municipal de São José dos Campos, numa aula de artes. A escola uma escola que fica em Santana, né, na zona norte de São José dos Campos, agora, nessa semana, do dia 27 ao dia 31 de julho, para alunos do 7º ano do ensino fundamental. O 7º ano do ensino fundamental são crianças, são estudantes de 12, 13 anos de idade, né? Estão ali na pré-adolescência. E as atividades, em uma das atividades que foi ofertada para esses alunos, Sena, foi uma que pergunta, né, ao estudante que modelo de arte que está sendo apresentada nessa atividade. Pasmem os senhores, né, que ao invés do professor utilizar uma arte genérica, uma arte que não tenha, que não faça, não queira utilizar, né, do ambiente escolar para qualquer tipo de doutrinação ideológica dentro da escola, o professor utiliza justamente imagens fortes, né, imagens que associam o presidente Jair Bolsonaro ao crime de estupro, que associam o presidente Jair Bolsonaro ao crime do nazismo. Então, isso é muito sério, né? O professor não pode fazer isso. Ele está pegando uma brecha ali de ensinar a matéria dele para fazer com que os seus alunos tenham um pensamento ideológico semelhante ao dele. Então, isso a gente não vai aceitar, né? É bom que fique claro aqui o nosso respeito e nossa gratidão àquele professor vocacionado que quer ir para a sala de aula e apresentar o conteúdo da sua matéria, né, de maneira isenta, querendo formar bem aquele aluno, aquele cidadão para o Brasil e para o mundo, né? Agora, o professor mal intencionado, com má fé, esse tem que ser combatido. Com vontade de utilizar o ambiente escolar, né, para ensinar e colocar goela abaixo as próprias convicções, sejam elas quais forem. Eu não estou falando aqui só de convicção de esquerda, não. Qualquer uma de direita, não é o ambiente escolar não é para isso. E nós vamos combater. Né? Nós vamos combater. Ridicularizando, viu, Sena, o presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso chefe máximo do Poder Executivo, ridicularizando ele diante dos alunos. Está aqui, ó. Acho que o Tiago consegue colocar aí também para nós a imagem da atividade. Essa imagem aí, pessoal, vocês estão nos acompanhando? Foi numa aula de inglês, né? Foi isso? Oi? Foi numa aula de inglês. Uma atividade de artes. De artes. O professor ou professora, a gente ainda não identificou quem é, né?
falando aí, apresentando essa atividade, né, sobre arte, né, e o que seria esse tipo de cartaz, né? E aí vem na sequência, consegue passar a sequência aí, Tiago? Na sequência vem as respostas, né? As opções aí para ele assinalar, né? Que tipo E é o material oficial, né? Vocês percebam que tem ali o logotipo da Prefeitura de São José dos Campos, correto? Campos. Então, aí tem as opções, grafite, stencil, lambi-lambi e sticks, né? Para o aluno selecionar que tipo de cartaz é esse, que seria o lambi-lambi. Mas por que o professor utiliza dessa imagem, né, do ex-presidente Temer e do atual presidente da República, né, Jair Bolsonaro, desse jeito, com o símbolo do nazismo aí na testa, né, ridicularizando, fazendo associação, né? Olha a frase aí, ó. Não te estupro porque você não merece, né? Querendo associar ele à imagem de um estuprador. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não vai aceitar e que nós não vamos nos calar diante disso. Então, toda denúncia que tiver, inclusive você, pai e mãe que está nos assistindo, né? Olha, isso está acontecendo isso na escola do meu filho, da minha filha, encaminhem para nós, pode enviar no inbox, o seu sigilo vai ser mantido e se houver irregularidade, nós vamos sim acionar os órgãos competentes para que essa denúncia seja de fato acatada, investigada e que a gente combata o mau professor e valorize aquele bom professor, aquele que sim, quer dar aula, quer ensinar os seus alunos, que ama a sua profissão, que é esforçado, que é dedicado, que muitas vezes não é reconhecido, devidamente valorizado pelo poder público. Agora, esse professor mal intencionado, né, que quer utilizar da sua audiência cativa para influenciar seus alunos a pensarem como ele não. Esse tipo de professor nós não iremos aceitar, nós vamos combater sim. Essa é uma das minhas missões como deputada também. Então, Sena, nós debatemos ontem, né, isso junto com a nossa equipe jurídica também, qual eram os caminhos que nós iríamos tomar em defesa do ambiente escolar. Então, nós acionamos o Ministério Público de São José dos Campos, Ministério da Justiça, né, e também a Secretaria Municipal de Educação. Já visto que é uma escola municipal Sim. da Prefeitura de São José dos Campos, né, e ela precisa prestar esclarecimentos do que aconteceu com essa atividade, né, para que a gente possa saber quem é o professor, se a escola, a direção, a coordenação estava a par também dessa atividade, se compactuaram com isso, para que a gente possa também verificar se existiu aí algo relacionado à improbidade administrativa, etc. Então, nós iremos fazer a nossa parte, cobrar de quem deve ser cobrado, e que isso sirva de exemplo, né, para aquele professor mal intencionado, aquele professor que utiliza do ambiente escolar para fazer esse tipo de doutrinação, né, desqualificando, inclusive, o trabalho sério de tantos professores que querem fazer um trabalho sério, digno, honrado, que são a maioria, graças a Deus, e esse professor, sim, ele merece nosso respeito. Agora, conteúdo inadequado para adolescente, para jovem, para criança, né, o que tiver ao nosso alcance, nós iremos combater com toda certeza. Sena, você está com um dos ofícios aí em mãos, né? Isso, eu estou com alguns dos ofícios aqui em mãos, é o ofício 275/20, que vai ser protocolado, aliás, vai ser encaminhado ao ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, dando ciência a ele aí a prática exercida nesse colégio municipal de São José dos Campos, no estado de São Paulo, né, para que o mesmo possa verificar aí as medidas que possam ser tomadas com o município, né, consequentemente com a escola e com esse indivíduo se passando por professor, utilizando aí do seu poder de sala de aula para poder inserir esses conteúdos ideológicos, as suas convicções pessoais, partidárias, políticas, dentro do ambiente escolar, né? Dando um conflito aí com a própria proposta curricular, né? Que já é uma coisa já aprovada e oferecida para que o professor possa embasar os seus estudos e as suas aulas. Então, infelizmente, como você colocou, deputada, a gente tem que sim valorizar os professores, a classe dos professores. Existem muitos professores, a maioria, muitos que merecem o respeito. A gente trabalha pela valorização desses professores, melhores condições para que eles possam melhorar o seu processo de trabalho dentro da sala de aula, né?
A parte da segurança desses professores também. A senhora tem colocado projetos de leis e propostas para garantir um ambiente seguro para esses professores também que querem dar a sua aula, que querem ensinar. A gente tem visto também muitos professores abandonando a sua carreira porque são ameaçados, são vítimas de violência dentro da sala de aula. E a gente vê que uma pequena parcela acaba utilizando desse espaço para poder inserir, né, diariamente as suas convicções aí e esse material, né? Poderia ter sido outro material de qualquer outra pessoa, né? Nós não estamos aqui defendendo o lado de cá, o lado de lá, né? O esquerdo ou o direito. Nós estamos defendendo aqui o ambiente escolar, ele precisa ser respeitado. Os professores ou as pessoas que estão aí transvestidos de professores, que estão inserindo esse material, esse conteúdo, goela abaixo às nossas crianças e adolescentes, utilizando o seu poder cativo dentro da sala de aula, eles precisam ser punidos, precisam ser denunciados, e nós vamos fazer a nossa parte, que é, sim, dar sequência na denúncia, averiguar, e se tiver que ser punido, nós vamos punir. Exatamente, Sara, exatamente. Obrigada, inclusive, pelo seu apoio, por você estudar sempre comigo essa matéria. Tudo que relaciona, né? Isso que a gente começou a estudar, como você disse, lá atrás, 2015, 2016, o Plano Municipal de Educação em São José dos Campos, que estava cheio de brechas e de interpretações de ideologia de gênero, e depois de 4 meses de muita batalha, a gente conseguiu que isso não passasse, fosse aprovado, né, no âmbito municipal. Na época, prefeitura do PT, hoje prefeitura do PSDB, e a gente vê cenas se repetindo, né? E a gente vai continuar combatendo. A gente não vai parar e nós não vamos cansar, que isso fique claro. A esquerda, como a gente sempre fala, né? Eles não param, eles não cansam, eles não desistem, né? Mas nós também. Nós estamos atentos a tudo isso que vem acontecendo. Tiago, abre a tela aí para mim, por favor, para falar um pouquinho mais aqui com o pessoal. Tem uma outra... tem uma outra observação, deputada, que eu gostaria até de deixar aí para que a senhora pudesse contribuir ou não, o papel do vereador para poder fiscalizar, né, para poder estar acompanhando esse conteúdo programático em sala de aula, né, dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente ainda carece de representantes nos municípios, no estado, no país, de pessoas que possam ajudar a combater esse tipo de profissional que se diz professor. A gente não vê vereador fiscalizando o Poder Executivo, essa é a verdade, né? Parece que eles entram realmente num stand-by, assim, fica ali aqueles 3, 4 anos, né, dormindo em berço esplêndido e acorda para o ano eleitoral, né? Só que as pessoas estão atentas, né? E fica o vereador tapa-buraco, né, deputado? Exatamente. É o famoso vereador tapa-buraco. Nosso reforço, que as pessoas fiquem atentas, né, aos candidatos. Esse ano é um ano de eleição municipal, fiquem bem atentos que esses candidatos são eles que vão representar você, né? O que você acredita, o que você defende é representante do povo, da população. Então, você tem que votar em alguém que de fato te represente, que trabalhe, que mostre trabalho, que mostre resultado, né? E é isso que a gente sempre busca também através do nosso mandato, né? O compromisso de campanha nosso, que a gente sempre vai levar para dentro do nosso mandato, da nossa atividade parlamentar legislativa. Quero aqui dar boas-vindas ao pessoal que está chegando agora. Obrigada a todos pelo carinho. Compartilhem essa transmissão, mas compartilhem mesmo, compartilhem em grupos, porque isso é uma situação que aconteceu aqui na nossa cidade de São José dos Campos, mas é uma realidade em muitos municípios de todo o Brasil, né? Diversos pais, mães relatam situações semelhantes a essas. Por isso que a gente tem que defender e combater, e defender o Escola Sem Partido e combater a doutrinação, né? Porque o Escola Sem Partido é justamente para combater qualquer tipo de doutrinação, né? O aluno não é filho do professor, né? O professor deve influenciar o seu próprio filho. O filho dos outros tem que ser respeitado, né? E o ambiente é um ambiente escolar, um ambiente público, o servidor é público, paga com dinheiro público. Então, isso tudo tem que haver um limite, né? E nós iremos continuar batalhando por isso. Então, peço a vocês que nos ajude, comente aí, deixe o seu comentário, um hashtag Escola Sem Partido, apoie a gente nesse projeto, né? Junto com o doutor Miguel Najib, que faz um trabalho exemplar no Brasil todo, né, em defesa desse projeto, contra a doutrinação marxista, comunista, esquerdista, né, dentro de sala de aula, que essa doutrina ela se apoderou realmente do ambiente escolar, do ambiente universitário. É triste a gente ver
tantas crianças, né, sendo utilizadas dessa maneira por professores mal intencionados. E aquele professor do bem, correto, digno, muitas vezes não é reconhecido, não é valorizado. Então, a gente tem que buscar esse caminho, né? Reconhecer o bom professor e combater o professor mal intencionado que utiliza da sua plataforma de aula para influenciar seus alunos a pensarem conforme suas convicções políticas, suas convicções morais, né? Isso não pode ser permitido, nós não iremos aceitar esse tipo de situação. Então, você que compartilhe bastante, muita gente comentando. Se você tiver denúncia, envie para nós. Tem o nosso site também, www.aquiatrabalho.com. Lá, além de acompanhar nosso trabalho, você pode também mandar suas sugestões, suas denúncias. Nós estamos aqui para auxiliá-los e para que a gente possa cobrar, né, dos órgãos competentes que acatem essas denúncias e que faça a devida investigação. Sendo, eu quero falar aqui, né, estou aqui com a cópia de um dos ofícios, né, nós mandamos ofício para o Ministério Público de São José dos Campos, oficiamos também a Secretaria Municipal de Educação, pedindo esclarecimentos a respeito dessa atividade que foi proposta por um professor de arte em São José dos Campos, né, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro com símbolo do nazismo, querendo associar ele a crimes de estupro, né, o chefe máximo do Poder Executivo, o presidente da República, sendo utilizado, sendo desqualificado em sala de aula. Nós iremos, não podemos concordar com esse tipo de postura, de comportamento, nós iremos combater. E o ministro da Justiça também vai ser notificado, né, excelentíssimo senhor André Mendonça, ministro da Justiça e Segurança Pública, nós estamos encaminhando aqui. Quero ler um pouco aqui do ofício, gente, para vocês saberem como está sendo a nossa atuação nesse caso, tá? Solicitar análise e averiguação de suposta irregularidade verificada no material anexo, encaminhado a essa deputada por pais de alunos e que versa sobre a utilização de imagem do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, associando ao inimigo público da sociedade, a prática do crime de estupro e a termos pejorativos, bem como ridicularizando a figura do chefe máximo do Poder Executivo Federal. Pasme o senhor, ministro, que tal material foi distribuído de forma completamente inapropriada, no nosso entendimento, para estudantes do 7º ano da Escola Municipal de Educação Fundamental, professora Vera Lúcia Carnevale Barreto, localizada na Zona Norte, em Santana, em São José dos Campos. Faço questão de ressaltar que não se trata de perseguição contra o direito de expressão alheio, mas uma forma de salvaguardar nossas crianças e adolescentes, que deveriam estar estudando conteúdo programático e didático, ao invés de serem aliciados ao debate político de forma claramente tendenciosa e doutrinária, né? Então, aqui é um trecho do ofício que nós estamos encaminhando ao ministro da Justiça, André Mendonça, ao Ministério Público de São José dos Campos também, para que averigue essa denúncia e possa investigar esse caso, e também solicitando à Secretaria Municipal de Educação diversas informações e esclarecimentos a respeito dessa atividade em sala de aula, associando o presidente Jair Bolsonaro ao nazismo e ao crime de estupro. Eu queria destacar aqui, deputada, a gente teve uma situação em Santa Catarina, uma escola do estado, que houve também uma professora de história lá em Santa Catarina, que utilizou do poder de professora ali na sala de aula, e também ela conduziu também uma aula nesse mesmos moldes, né, implementando matérias de cunho ideológico, de cunho partidário, implementando as suas próprias convicções ali. E uma das mães de uma dessas alunas, de um desses alunos, processou o Estado de Santa Catarina, e o Estado teve que indenizar a mãe por R$100 mil. Então, assim, se a gente não reagirmos, nós não reagirmos a esse tipo de postura, a esse tipo de conduta, pessoas como professores, como eu não gosto de falar professores, que professor merece respeito, mas essas pessoas que vão para a sala de aula e utilizam esse espaço para poder doutrinar crianças, adolescentes, estimulando eles a ir para a rua, botar fogo em pneu, de fechar rodovias. Isso não é um professor, isso não merece ser chamado de professor. Né? É militante. É um militante. Então, pais, mães,
Se você tiver, como a deputada disse, situações de doutrinação em sala de aula do seu filho, acompanhe o material didático do seu filho, pegue o caderno, pegue o livro, acompanhe. Se houver qualquer tipo, nos comunique, a gente pode orientar vocês, né? A gente não pode deixar que esse espaço seja tomado por pessoas desse tipo. Nós precisamos de um ensino de qualidade, né? Existe aí um déficit de evasão escolar, o IDEB. Nós precisamos melhorar a qualidade de ensino do nosso país. Mas com essas pessoas dentro da sala de aula, a demora dessa evolução na educação do nosso país, no ensino educacional do país, a gente não vai ver um reflexo tão positivo se a gente não denunciar essas pessoas. Então, denunciem, não tenham medo de denunciar. Denunciem. É preciso denunciar. Só assim essas pessoas vão parar de utilizar esse espaço para poder doutrinar os filhos de vocês. Perfeito, Sena, é isso mesmo, nosso trabalho vai continuar, depois a gente vai posicionando vocês a respeito do retorno desses documentos que nós encaminhamos ao Ministério Público, Ministério da Justiça e Secretaria Municipal de Educação. Nosso objetivo é proteger o aluno em sala de aula, estudante não é militante, família educa, escola ensina, cada um no seu papel para a formação do cidadão. Que isso fique claro e é isso que nós acreditamos, que nós defendemos, a valorização do bom professor e combater esse professor que é militante e quer utilizar da sua liberdade de cátedra, lembrando que liberdade de cátedra não é liberdade de expressão, né? O professor tem liberdade de ensinar a sua matéria e não de se expressar livremente na sala de aula. Isso tem limitação, até porque estamos no ambiente público, né? Estamos tratando dos filhos dos outros, de outras pessoas. Então, isso é uma responsabilidade, um compromisso muito grande. Então, vamos dar sequência em toda essa documentação. Nós vamos posicionando vocês aqui pelas redes sociais, Facebook, Instagram, pelo nosso site aqui é trabalho.com. Acompanhe, se você tiver alguma denúncia, encaminhe para nós, para que a gente possa averiguar e buscar as medidas cabíveis dentro da nossa esfera de competência também. É isso aí, deputada. Parabéns aí pela sua força. Agora, como deputada, eu tenho certeza que a gente consegue ajudar muito mais, né? Antes a gente tinha uma atuação na sociedade, mas não tinha o poder da forma que nós temos hoje, né? Então a gente realmente, eu fico feliz de poder fazer parte dessa história. Espero que esse ano de eleição também, espero que a população possa saber escolher bem os seus vereadores e seus prefeitos, para que a gente possa ter aí novas lideranças imbuídas nesse sentimento de realmente fazer o seu papel, seja como vereador, seja como prefeito, deputado, enfim. Então, contem com a gente. A gente costumava falar que nós éramos uma formiguinha fazendo a nossa parte. Nós continuamos a ser essa mesma formiguinha fazendo a nossa parte, né? Então, vocês que estão também nos assistindo, junte-se a nós. Nós precisamos estar juntos, unidos nesse mesmo objetivo, nesse mesmo sentimento, levando essas pautas adiante, não deixar esfriar essas pautas. Não é só ganhar a eleição e acabou, a pauta fica de lado, na outra eleição eu levanto a pauta de novo. Tem pessoas que utilizam do processo eleitoral, agarram algumas pautas que eles nem sabem o que nem sabem defender, nunca defenderam, né? Apenas para nesse momento de eleição, poder dizer que é conservador, é de direita, né? Defende aquilo ou isso. Mas a gente está de olho, estamos fazendo a nossa parte e conta com a gente. Um abraço aí, conta comigo, deputada. Obrigada, Sena, obrigada pelo apoio e por sempre estudar conosco essa matéria. Quero agradecer aqui tantas pessoas que estão comentando, né? A Gabriela, a Alessandra, o Edmilson, o Adriano, a Nilva, o Alex, o Edmilson, quem mais aqui? A Guima Yoshida, obrigada, tantas mensagens de carinho aqui, viu, Sena? Muita gente apoiando, tem algumas pessoas aqui também contrárias ao presidente. Nós somos a favor da democracia e do debate, né?
Agora, utilizar o ambiente da sala de aula para fazer o aluno a pensar conforme o professor pensa, aqui não. Nós não vamos permitir que isso fique claro. Que tiver ao meu alcance, ao nosso alcance, meu da minha equipe, nós iremos combater isso com bastante veemência, com bastante força. Tanto é que todas as atitudes cabíveis aqui, as medidas, as providências que estão dentro da nossa esfera de competência, estão sendo feitas. E que fique claro aqui o recado para o professor doutrinador, que ele será sim combatido. E o bom professor, aquele professor digno, honrado, que quer ir à sala de aula todos os dias, mesmo diante de tantas dificuldades, ensinar a seu aluno a sua matéria, meu respeito, a minha gratidão e a minha valorização como deputada. Contem com a gente, com o nosso trabalho, a gente não vai parar, a gente vai continuar firme nessa missão que Deus nos entregou. Obrigada a todos pela pergunta, todos vocês que nos acompanharam, compartilhem essa transmissão, estamos juntos em defesa do Escola Sem Partido, um ambiente livre de doutrinação dentro das escolas e preservando a qualidade de ensino, né? O professor tem que dar aula, dar a sua matéria, não influenciar e doutrinar o aluno que pense como ele pensa. Isso precisa ser respeitado, que fique claro, né? Que compete aos pais, à família, ensinar aos seus filhos as suas próprias convicções. Certo, Sena? É isso aí. Estamos juntos no combate a esses professores doutrinadores. A sua casa vai cair. Pode esperar. Estamos juntos, pessoal. Obrigada pelo apoio. Fechados com o Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Um abraço. Valeu, gente. Beijo. Obrigada pelo apoio.